Hi everybody, this is Teacher Ricardo. Espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse grande universo do Simple Past. Particularmente é um conteúdo que eu gosto bastante de ensinar, eu acho ele bastante divertido. Meus alunos talvez não achem tanto isso, mas eu acho bastante divertido. Então vamos lá. Antes da gente começar, vamos partir do princípio, coisa básica. Quando que a gente usa o Simple Past? Ah, Ricardo, para falar do passado. Vamos um pouquinho mais além? Beleza, é para falar do passado. Isso tá correto. Só que no inglês a gente tem outros tempos verbais que também falam do passado, que não são o simple past. Então, quando que eu vou usar o simple past? Eu vou usar o simple past em duas situações, ou melhor, tem duas características bastante específicas do simple past. So, we use the simple past to describe finished actions that happened in a specific period in the past. So, they are actions that are finished. São ações que são finalizadas, terminadas. Elas não têm um impacto no presente. Por isso que é simple past, ficou para trás. Ações que aconteceram no passado e que têm impacto no presente, a gente usa o tempo verbal present perfect, que não é um assunto tão básico. Então, por isso que a gente não vai estar abordando ele aqui. Numa futura aula, quem sabe, eu compare o Simple Past com o Present Perfect, mas o foco dessa aula é o Simple Past. Simple, aconteceu, foi para trás, tá no passado, acabou. Finished actions in a specific period in the past. Então é muito, muito, muito comum você ver em frases que têm o Simple Past períodos específicos do passado. Frases como yesterday, this morning, last year, when I was 10 years old, períodos específicos do passado que denotam algo que já acabou. Quando eu tinha 10 anos, não tem impacto no presente. Claro, o que eu vivi com 10 anos tem um impacto no presente. Mas gramaticalmente falando, não. Ontem. Ontem, uma ação que aconteceu ontem, ela não perpetua, não continua no presente. Foi ontem, acabou ontem. É aí que a gente vai usar o Simple Past. Então, a gente vai separar aqui nessa aula dois grandes realms, dois grandes universos do Simple Past. O Simple Past com verbos de ação e o Simple Past com verbos de ser ou estar, que no caso é um verbo só no inglês, né, que é o to be. Verbos ser e estar, verbos de ação. Vamos começar pelo verbo de ação. Eu tenho certeza que vocês já viram isso no presente, no Simple Present. Vamos pensar no Simple Present na frase What do you do for a living? What do you do for a living? Que significa o que você faz da vida, com o que você trabalha. É o significado dessa frase, né? What do you do? Eu tenho dois do. Eles têm a mesma função? Não, né? O primeiro do, ele serve como auxiliar. É o meu verbo auxiliar. Ele só tá ali puramente gramatical, ele não tem tradução. Ele tá ali, isso é muito importante que eu falei, puramente gramatical. Ele mostra pra gente qual é o tempo verbal. What do, presente. What do you do? Esse segundo do é o verbo principal da frase, que é um verbo de ação ou é um verbo to be? Ação, fazer. O que você faz da vida? What do you do for a living? No passado, esse auxiliar que no presente é do, no passado vira did. So, eu quero perguntar pra você o que você fazia da vida ano passado. Com o que você trabalhava ano passado? Eu não vou mais falar what do you do for a living. Eu vou falar what did you do for a living last year. Eu tenho que colocar uma expressão de tempo que acabou, que denota, né, que demonstra que acabou essa expressão, essa ação. What did you do for a living last year? What did you do for a living last year? Então vamos ver alguns exemplos. Para frases interrogativas com did e verbos de ação, lembra que esse did ele é puramente gramatical, ele só está nos mostrando que é uma expressão no passado. Eu vou ter o did em primeiro lugar da frase, depois o sujeito, depois o meu verbo. Esse verbo ele tem uma característica especial. Prestem atenção nisso. O auxiliar did, que está no passado, e verbos no passado não se gostam, eles não são amigos. Se eu usar o did numa frase, o meu verbo tem que vir no presente. Acabou. Grava isso na cabeça. Usei o did, verbo no presente. Por quê? Porque senão fica redundante eu ter dois passados numa mesma frase. Eu preciso só de um, que é o meu auxiliar. O auxiliar, ele auxilia você e os seus ouvintes, ou seja, o falante, quem produz a mensagem e quem ouve a mensagem, o auxiliar ele serve para demonstrar aonde a gente está se localizando no tempo.
Did localiza passado. Não preciso mais de passado na frase. Acabou. Não gramaticalmente falando, né? Então, primeiro, did. Vamos ler aquela frase do interrogative sentences. Did you have? Esse meu have tá no presente, concorda? Have, presente, simple present. Porque é isso. Se eu usei o did numa frase, o resto vai no presente. Did you have breakfast yesterday morning? Ontem de manhã? Marquei o meu tempo, que é importante, né? Um advérbio de tempo do passado. Yesterday morning, sorry. Beleza, fechou. Usei did, não usei verbo no passado. E para negativa? Coisa simples. Só vou negar esse did, que nem a gente fazia no passado com do e com does, né? Para terceira pessoa do singular. No, I do not. No, she does not. No passado vira no, I did not. Ou simplesmente short, no, I didn't. No, I didn't. Yes? E para affirmative sentences? Eu vou falar yes, I did. Essa é a minha resposta curta. Did you have breakfast yesterday morning? Você teve café da manhã? Você comeu café da manhã ontem de manhã? Yes, I did. Sim, eu comi. E se eu quiser continuar essa frase? Yes, I did. I ate omelette. Que verbo é esse? Ate. É o passado de eat. Como raios eu sei quando um verbo ganha uma nova palavra ou quando ele só adiciona uma partícula? Por isso que eu deixei o affirmative sentences para o final desse slide, para vir, ó, o gancho que eu sempre gosto de fazer. No simple past, a gente tem dois tipos de conjugações no passado. Os verbos irregulares e os verbos regulares. Vamos começar pelos irregulares porque eles são mais fáceis. Por que eles são mais fáceis? Porque eles não seguem uma regra. Eles são irregulares. Eles não têm uma constância na conjugação. Eles são o que são porque alguém disse que seriam assim. Então, por exemplo, como que eu faço para gravar? Gravando. Eu me respondi. Como que eu faço para saber esses verbos? Decorando, gente. Fazendo atividade, conversando, utilizando esses verbos. Aí você naturalmente vai adquirir esse vocabulário. Então, ali eu coloquei uma lista de alguns importantes, mas não são os mais importantes. São só alguns importantes. Por exemplo, no presente eu tenho o verbo do, fazer. No passado, ele vira did. Que a gente já acabou de ver, né? O auxiliar é a mesma coisa. O verbo esquecer, forget, ele vira forgot. E o verbo ter ou pegar, enfim, esse verbo é bastante ambíguo, né? Ele tem vários significados diferentes. Get. Bom, se forget vira forgot, get fica got. É lógico. Be, o verbo to be, fica was ou were, depende do pronome, a gente já vai ver isso. O verbo buy fica bought, que é comprar, né? Comprar, comprou. Buy, bought. Take, took. Drive, drove. Run, ran. Sang, sang. São alguns. Não são os mais importantes, porque não existe isso, né? Depende do contexto. Beleza, esses são alguns dos irregulares, que não têm uma constância. Eles só existem porque são assim e pronto, acabou. Por isso que eu acho que eles são mais fáceis. Com o uso, você adquire. Agora, gravar regra é chato, que é pra onde a gente vai agora. Os regular verbs, verbos regulares, aqueles que têm uma constância. Mas detalhe, mesmo dentro desse universo dos verbos regulares, a gente tem algumas exceções, algumas regrinhas diferentes. A grande regra é: peguei um verbo que não é irregular, ou seja, ele vai ser regular. A grande regra dos regulares é adiciona ed. É aquela primeira regra ali da fileira. Add ed. That's the rule. The main rule. A regra principal, add ed. Adicione ed. Em verbos como work, vira worked. Stay, vira stayed. Entre outros. Essa é a regra principal. Tem uma outra regra que você não adiciona ed. Você só adiciona d. Dá pra imaginar quando? Quando o meu verbo já termina em e. Perceba, se ele já termina em e, eu não preciso adicionar ed. Eu só coloco um d. That's it. So, for example, agree, concordar, vira agreed. I just add one more d. Só adiciono um d. Like, vira liked. Já termina com e. Liked. Só adiciono um d. Perfect. E tem outros verbos que são aqueles famosos, se os caminhões da minha rua deixarem eu falar, são aqueles famosos CVC, que tem em várias outras conjugações. CVC, o que eu faço? Essa vocês já devem saber. Eu dobro a minha última letra para depois sim adicionar ed. Por exemplo, plan, planejar.
P-L-A-N. Termina com L-A-N. Consonant, vowel, consonant. L-A-N. Então eu dobro a minha última letra, que é o N, para depois se adicionar o ED. Plan vira planned. Stop vira stopped, with double P, two P's. Yes? E por fim, verbos que terminam em consoante Y, eu tiro esse Y e adiciono IED. Por que eu frisei esse consoante Y? Porque tem verbos que terminam em vogal Y. Mas daí, ó, eles não vão para nenhuma regra extra, eles ficam na regra de cima. Aquela primeira, aquela majoritária, que é só adicionar ED. Por exemplo, play. Play, P-L-A-Y. A-Y, não consoante Y, sim vogal Y. Então eu só adiciono ED, played. Para verbos como study, carry, entre outros que terminam com consoante Y, eu tiro aquele Y, por causa daquela consoante, e adiciono IED. Study vira studied. Carry, carried. Yes, I know it's a lot, but with a lot of study you can do this, ok? Sei que é bastante coisa, mas com bastante estudo dá pra fazer. Dá pra fazer sentido dessas regrinhas. I promise. E lembra que no começo eu falei que a gente tem dois grandes universos dos verbos no passado? Os verbos de ação e o verbo ser ou estar. Nos verbos ser ou estar, a coisa já muda. Vamos voltar lá nos verbos de ação, com o auxiliar did. Verbo de ação, correr, tomar café, estudar, dormir, andar, passear, viajar, tomar banho. Verbos de ação, eles precisam de um auxiliar did. Verbos como ser e estar, que no inglês é um verbo só, to be, não precisa de mais auxiliar nenhum. Eles já são uma coisa só. E por isso eles são o único verbo da frase. Então, por exemplo, para frases interrogativas no simple past com verbos ser ou estar, to be no passado, ficaria, por exemplo, Were you mad at me yesterday night? Percebam que eu ainda tenho que marcar um tempo específico do passado. Você estava bravo comigo ontem à noite? Were you mad at me yesterday night? Olha a tradução. Você estava bravo comigo ontem à noite? Estava, verbo estar. Estar não é ação. Quando você está alguma coisa, você está. Você não faz nada. Você só é ou só está. Por isso que eu uso verbo to be. Quando que eu sei que eu vou usar o was ou were, isso é um caso pro próximo slide. Vamos terminar esse primeiro. Mas fica com essa dúvida na cabeça só um pouquinho. Para negative, I just put the word not after the verb to be. Ou seja, para frases negativas no passado em verbos de ação, eu só coloco not depois do verbo to be. Que nem a gente fazia com did, I did not, I didn't. Eu faço agora com I was not, I wasn't. Ou se for were, I were not, I weren't. E para afirmativa, yes, I was. Yes, she was. Yes, you were. Percebam que eu estou mudando o was e were? Então, esses são os casos. Ali naquela lateral esquerda da tabela, eu tenho os pronomes. No meio, eu tenho a forma do presente desse verbo to be. E na direita, eu tenho a forma do passado desse verbo to be. Vamos lá. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. Toda vez que eu tiver are, no passado fica were. É fácil gravar. O que tiver o som do R retroflexo, que é esse essa volta na língua, are, were. Pronto, acabou. Se eu tenho are no presente, eu vou ter were no passado. Ok? Com o resto fica was. I am no presente, I was no passado. He, she, it, is no presente, he, she, it, was no passado. O resto, are, fica were. For example, number 1, na direita. Were you mad at me yesterday night? Se eu coloquei o pronome you, eu tenho que botar were. Agora eu quero falar que eu tava muito feliz no meu último aniversário. Eu estava, verbo de ser ou estar, e não verbo de ação, por isso que não adiciona did. I was very happy during my last birthday. E por fim, o cachorro. O cachorro é que pronome? I, you, he, she, it, we, you ou they. It. Cachorro, coisa, animal. It. So, com it, eu vou usar was no passado.
E ali eu fiz uma brincadeira de negar esse was, pra vocês entenderem, né? A lógica da negação. So, the dog wasn't feeling nice this morning. Percebam que em todas as frases eu marquei um tempo específico no passado. Yesterday night, during my last birthday, this morning. Yes? Guys, qualquer dúvida, escrevam um comentário aqui embaixo no YouTube. Me mandem um e-mail, qualquer coisa, deixa eu ajudar vocês, ok? Tirem as dúvidas de vocês comigo. Eu sei que não dá pra. O ideal seria que a gente tivesse uma aula de 5 horas sobre o Simple Past, pra treinar, pra ver uma coisa de cada vez, com calma, pra dar tempo do cérebro raciocinar, de fazer sentido na sua cabeça. Mas infelizmente deu 15, 16 minutos. É um tempo bacana também. Então eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, nem que seja vocabulário, que também é bastante importante. And that's it, guys. If you have any questions, let me know and see you next class. Bye bye.